Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morem Balahi, Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para trazer um comentário a leitura da segunda Liá está no capítulo 44 de Gênesis 4, verso 31 até o 45, versículo 7. Então, esta é a segunda Liá e eu quero ainda deixar aqui o nosso Shalom, Boker Tov, sejam todos bem-vindos à casa dos mineiros, sim. E pedimos a você que ainda não está inscrito, que possa deixar o seu like, se inscrever e também deixar o seu like nesta transmissão. Da mesma forma também deixarmos aqui o nosso Mazal Tov a você que hoje, dia 22 de dezembro, está completando mais um ano de vida. Parabéns, Mazal Tov, felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade e o trabalho que realizamos via internet, pela sinagoga, nas leituras diárias, isso tem lhe ajudado, Baruch Hashem. Então, se você puder nos ajudar, nós também agradecemos a sua contribuição. Você poderá enviar a sua contribuição por meio do QR Code ou por meio da chave Pix anucimbrasilcristiuma@gmail. Então, Baru Atadonai Noten Hatorá. Judá continua, argumentando com José. E se o rapaz não voltar conosco, nosso pai morrerá com angústia. E este teu servo tornou-se fiador pelo moço para com seu pai, dizendo: se eu não o trouxer a ti, pecarei contra ti para sempre. E agora deixa-me ficar no lugar do rapaz como servo ao meu senhor, e que o rapaz suba com seus irmãos. Pois como subirei a meu pai se o moço não estiver comigo, para que não seja a dor que virá sobre meu pai, para que não veja a dor que virá sobre meu pai. E José não pôde se conter diante de todos que estavam perto dele e exclamou: fazei sair todo homem de perto de mim. E nenhum homem ficou com ele na hora que ele se revelou aos seus irmãos. E José chorou muito, os egípcios e a casa de Paró. E disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E os irmãos não conseguiram responder, pois ficaram atônitos. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos agora de mim. E aproxima-se. E ele diz: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. E agora não vos entristeçais e não vos irriteis convosco, porque haverdes vendido, me haverdes vendido para cá, pois para preservar vossas vidas, Deus me enviou diante de vós, pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda durante 5 anos não haverá nem ceifa. Me mandou diante de vós para dar-vos descendência sobre a terra e para fazer-vos viver uma grande salvação. Ser Natan aparentemente me revelou.
Segunda Deus, aqui na seus irmãos, dizendo, esclarecendo aí aos irmãos a sua identidade, né? Que embora ele não tivesse uma aparência judaica, mas a sua alma, o seu DNA era descendente de Abraão. Então, José vai se revelar aqui para os seus irmãos, dizendo a eles que ele era aquele a quem eles venderam e que, mesmo estando na presença de José, chegaram a comentar que nós tínhamos outro irmão, mas ele morreu. Né? Então, imagina a situação deles, né? Sabendo que tudo que eles falaram ali foram algumas mentiras também, que José já conhecia eles, José já sabia que eles eram os irmãos, mas eles não sabiam que estavam falando de José. Então, chega um momento que José vai se revelar para eles e fala, né, o motivo. José disse para que eles não se irriteis, né? Não crie nenhuma contenda entre vocês, um acusar o outro, motivo de José ter sido vendido, né? Querer buscar alguma culpa. José já resolveu essa situação com todos quando ele disse causa por me haveres vendido para cá, pois para preservar nossas vidas, Deus me enviou adiante de vós. Então, o que nós falamos, né? José, todos aqueles sonhos que ele teve, foi uma preparação, né, para que o povo depois pudesse entrar na terra do Egito. E o objetivo de Israel ter entrado no Egito, claro que não foi para se tornar escravo, foi para isso. O povo de Israel entrou no Egito para trazer o teísmo para o Egito, trazer a fé monoteísta para aquele povo, não para ser escravo. A gente sabe que a escravidão não durou 400 anos. Israel viveu, segundo nossos sábios, um período de 200 anos, tendo uma boa relação com o povo egípcio. Então, 200 anos eles viveram bem. Depois é que levantou-se esse tal rei que disse não conhecer José, que começou então a maltratar o povo, e aquele ódio, aquele medo do povo judeu, então levou toda aquela situação. Mas o fato é que nossos sábios vão dizer que os caminhos de Deus são muitas vezes incompreensíveis para nós. Então, às vezes há situações, né, que a gente também não consegue entender por que eu estou passando por isso. Então, Deus pode já permitir que nós passamos por isso, para nos livrar de algo ruim que está para acontecer. Então, tem várias situações na nossa vida. Deus sabe. Deus é quem nos guia, né? Então é Ele que nos guia. Se Deus nos guia, somos levados
pelo caminho que Deus determina para nós. Então, mas o que me chama a atenção, que essa Maria nos ensina, é com respeito a Judá, quando ele acaba insistindo com José e argumentando com José, e disse, né? Olha, eu fiquei como fiador de meu pai. Eu fiquei como fiador de José, de Benjamim. E como todo fiador, ele assume a responsabilidade. Né? Isso a gente sabe, funciona assim. Então, quando não é bom ficar, se deve ficar de fiador. Não. Uma situação de risco. Mas quando você fica de fiador, você assume toda a responsabilidade. Então, se você fica de fiador com uma pessoa que quer comprar um carro, quer comprar uma casa, moto, e você fica como fiador, e a pessoa depois não paga a dívida, quem vai pagar é você. Você vai ter uma dívida, vai ter que pagar. Então vai criar uma situação difícil. Então não é recomendado ficar de fiador, não. Então, nem há necessidade, nem deve pedir, né, para que fique de fiador em nosso lugar. A não sei se fosse numa extrema questão de morte, sei lá. Mas para outras questões, olha, tem que pensar muito, tem que se analisar muito bem, porque é uma situação de risco. Porque se a pessoa não paga, você assume. Isso, a empresa que está vendendo esse imóvel para a pessoa, ela pede um fiador. Ou mesmo para alugar, né, alugar imóvel, a imobiliária vai pedir 1, 2 fiadores, às vezes pede até escrituras, tudo. Então, é um risco. Então, o próprio Judá, ele ficou de fiador. Por isso que ele insistiu com José. Ele sabia que se José não permitisse que ele levasse Benjamim de volta, foi o que ele falou. Então, eu disse para o meu pai que se eu não trouxer a ti, pecarei contra ti para sempre. Então, se ele não levasse Benjamim de volta, esse voto que ele fez com o pai, né, colocando como fiador de trazer o filho de volta, se ele não trouxesse, o pai morreria. Né? Então, daí ele saberia que o pai morreu e ele teve uma dívida que ele não conseguiu pagar, porque não foi perdoado pelo pai. Mas nada disso aconteceu. Né? Então, José, ele se revela ali para os seus irmãos e para o Baixano, deu certo. Mas é isso. Jacó se colocou como fiador e fez ali de palavras. Agora, hoje não é só a palavra. Hoje, quando se fica de fiador, a pessoa muitas vezes coloca a sua própria casa em risco. Coloca a sua casa, o seu bem, a única casa que tem, dizendo, olha, se ele não pagar, eu dou a minha casa para pagar a dívida, ou vendo a minha casa para pagar a dívida dele. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu acho que cada um deve ter a sua casa. Sim, cada um deve ter a sua casa, deve ter o seu carro, deve ter a sua casa, o seu bem. Mas dentro daquilo que ele possa comprar. Dá para ter um carro de 150 mil? Então você vai lá e compra. Pega 150 mil, vai lá e compra. Ah não, eu quero ter um carro de 150 mil, mas quero que meu irmão, minha mãe, meu pai fique de fiador para mim. Para que um carro de 150 mil? Quanto que tem? Tem uns 50, então compra de 50. Vai trabalhar e vai juntar mais 100. Aí depois troca e pega aquele de 150. O problema
problema é justamente esse. As pessoas querem ter as coisas, vai botando outros como fiadores. Isso não é coisa muito boa, não. Né? Devemos ficar atentos a tudo isso. Tá bom? Temos cuidado com essas situações. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Que Hashem, nosso Deus, nos abençoe grandemente. Uma ótima semana. Continuação de uma ótima semana. Um Shavuot tov a todos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Rádio Saber já foi, né? Para o Hashem. Cumprimos aí essa mitzvah, né? Nossa comunidade, para o Hashem. Várias famílias aí acendendo a sua rádio, enviaram a sua foto. Foi para o Hashem uma mitzvah inteira, né? De várias pessoas enviando as fotos, acendendo a sua vela na dia, né? Para o Hashem por isso. Então, que o Eterno abençoe a todos, né? Que a luz de Hanukkah, né? Agora continue brilhando aí na nossa vida, na nossa família, né? E que Deus nos abençoe e que Hashem realize em nós, na nossa família, os milagres que nós desejamos, a cura de nossas enfermidades, né? É isso. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, Shalom, qualquer todo, um ótimo dia, Shalom, Shalom, Shavuot.